senhores telespectadores, já todos viram que eu estou em Coimbra. Atrás de mim avista-se aquele conjunto de edifícios da universidade. Um deles, o que fica do lado de lá da torre, era o antigo Paço Real. E ali viveu por várias vezes o grande príncipe a quem eu hoje vou consagrar o programa. O infante Dom Pedro, Duque de Coimbra, Senhor de Montemor, Senhor de Aveiro e de Tentugal e de Cernache e de Pereira e de Condeixa e de Lousã e regente do Reino de Portugal durante vários anos. É o famoso regente Dom Pedro, o infante das 7 partidas, o infante que ficou muito dentro da alma popular e que ainda hoje se discute muito. A grande maioria dos escritores vêem no infante Dom Pedro um grande estadista, talvez o homem de mais lúcida visão que governou Portugal durante o século XV, enquanto outros pensam que não, que ele era apenas um político oportunista, ambicioso e interesseiro. Eu não vou tomar posição, porque uma coisa é certa: o regente Dom Pedro governou Portugal, teve tanto poder como um rei, ou mais, e depois morreu de armas na mão a defender aquilo que ele entendia ser a sua honra e a sua dignidade. Morreu em Alfarrobeira. Alfarrobeira é ali um lugarejo às portas de Lisboa. Eu vou tentar evocar essa vida, vou dizer factos e o senhor telespectador depois dê a sua sentença, porque para mim ainda não é claro que o infante Dom Pedro tenha sido apenas aquele monte de virtudes que os historiadores republicanos não se cansam de apregoar. Também não é verdade que seja apenas o traidor ao seu rei, o príncipe rebelde, que os detratores fartam-se de dizer que ele foi. Não, é uma figura muito complexa, era realmente um homem muito inteligente, muito. Era um homem alto, grande, magrote, com uma barba loira, dizem os cronistas que era arraçado de inglês, era filho de uma mãe inglesa, como é que ele não havia de ser arraçado de inglês? E era, sem dúvida nenhuma, um homem ambicioso. Nessa altura, cada príncipe escolhia, enfim, uma frase, uma palavra, uma legenda para significar o seu sonho, o seu projeto de vida. Ele escolheu uma palavra só com 5 letras. Désir. Désir, em francês, significa desejo. Bom, mas desejo no sentido de ambição, aspiração, quer ir mais além. Désir é um homem que vive e morre em obediência ao seu désir. O infante Dom Pedro era escritor, era um homem que se dava muito às letras, deixou-nos escrito um livro que é a Virtuosa Benfeitoria. Virtuosa Benfeitoria tem um sentido que nós hoje compreendemos mal, mas quer dizer, uma benfeitoria era um favor, uma dádiva, uma nomeação, uma promoção que se fazia a alguém. E a virtuosa era a promoção bem feita, a não virtuosa era a mal feita. Portanto, esse livro da Virtuosa Benfeitoria, de certo modo, já é uma forma o infante a explicar ao rei como é que o rei devia governar. Aliás, é um livro que em parte é a tradução de um livro latino
De Beneficiis, mas tem uma grande parte dele, e são conselhos sobre como se deve realmente administrar e como se devem governar os vassalos. Além disso, deixou cartas. Essas cartas revelam, sem dúvida, um homem muito inteligente. Sem dúvida, isso é um facto muito inteligente. E um homem que, em certo sentido, estava acima do seu tempo. Bom, da vida dele o que sabemos é que ele é feito Duque de Coimbra depois de Ceuta, portanto depois de 1415. Em Coimbra o rei tinha um belo palácio real. Eu estou neste momento a falar-lhes diante do que me parece ser o que ainda hoje evoca melhor o Paço Real de Coimbra. Isto é as traseiras daquele edifício da universidade que é célebre. Aqui para este lado não houve tantas obras de modificação, portanto ainda conserva o seu caráter medieval. Grandes torreões, ameias em cima. Ora bem, podemos ter uma forte certeza não direi, mas uma grande probabilidade de que foi aqui que o infante Dom Pedro, como Duque de Coimbra, viveu pelo menos até 1425. Portanto, esses 10 anos que vão de Ceuta a 25, ele deve ter estado mais ou menos por aqui. Em 25, saiu de Portugal e sabemos por uma referência indiscreta do Dom Duarte, Dom Duarte era o irmão dele, o irmão mais velho. Saiu com pouca disposição de cá voltar. Ele saiu de Portugal zangado com o pai. O pai era o rei Dom João I. Bom, as razões da zanga eu não sei quais foram, realmente não sei quais foram. Mas o rei Dom João I, que tinha muitos filhos e era bastante avarento na distribuição de dinheiros, olhem, não sabia fazer a virtuosa benfeitoria, quer dizer, não dava aos filhos tudo o que eles queriam, e ele, zangado com o pai, saiu de Portugal em 1425. Isso tornou-o célebre, porque ele andou por aí, foi daqui para a Hungria. Nessa altura os turcos estavam a invadir a Europa e o imperador Sigismundo, corajosamente, estava a tentar se opor ali nas regiões da Hungria, e ele combateu os turcos junto desse imperador. Mas depois disso ele veio à Península, esteve em Barcelona, foi a Veneza, e em Veneza comprou um belo livro do Marco Polo, um livro das viagens que um europeu italiano tinha feito até à China. E esteve em Pádua, e esteve em Ferrara, e foi a Roma. Em Roma foi recebido com grandes honras pelo Papa, que era o Papa Martinho V. E depois esteve na Flandres. Na Flandres, quando estava em Bruges, escreveu uma carta ao futuro rei de Portugal, ao irmão, ao Dom Duarte, a dizer coisas que ele devia fazer, reformas na administração, reformas até na universidade, e concretamente aconselhava-o a abandonar a cidade de Ceuta. Tínhamos conquistado Ceuta, que era o orgulho do pai dele. O pai dele tinha um orgulho enorme, ser senhor de Ceuta. Depois ele lá dizia, lá isso de Ceuta. Ceuta é apenas um grande sumidouro de gente, armas e dinheiro. E era verdade, um sumidouro de gente, armas e dinheiro. O Dom João I mantinha aquilo, era a sua grande glória, o rei de Portugal, da Canha de Alimar, mas ele, o filho lá de Bruges, me dava a dizer, aqui toda a gente faz troça, porque é claro, em Bruges, ainda hoje quem lá vai percebe isso, os habitantes da Flandres só pensam no bom negócio. E é claro que Ceuta para Portugal não era um bom negócio, era um mau negócio. Portanto, lá faziam troça do rei que fazia maus negócios. Bom, depois de Bruges, ele ainda vai à Inglaterra, e está em Inglaterra. De Inglaterra volta por Castela, é recebido também muito bem pelo rei de Castela, e finalmente volta a Portugal. Há um historiador português, e um homem também muito inteligente, já vindo do nosso século passado, pelo menos, que é o Dr. Veiga Simões, que diz que o infante partiu daqui um homem medieval e quando voltou
era um homem moderno. Bom, eu não concordo com esta expressão do ilustre historiador e não concordo por uma razão. Ele partiu daqui completamente medieval, mas quando voltou continuava tão medieval como foi, como se vê pelo que veio a ser o seu trágico destino. Depois de regressar das suas viagens, portanto, em 1428, Dom Pedro não figura na corte. Ele aparece pouco na corte ou nada. Ele continuava a ter más relações com o rei, tanto assim que ele não compareceu no funeral do pai. Mandaram-lhe dizer a Coimbra, o rei estava a morrer, vieram todos os irmãos, mas ele sai de Coimbra, vai até Leiria, mas instala-se no Palácio de Leiria, naquela bela sala que nós conhecemos. Demorou-se a escrever uma longa carta ao irmão, que agora, por morte do pai ia ser rei, a ensinar-lhe como é que ele devia reinar. É junto do túmulo do rei Dom Duarte que eu lhe estou a falar. O túmulo está hoje nas capelas imperfeitas da Batalha. Bom, imperfeito hoje quer dizer mal acabado. E o sentido da expressão é apenas imperfeitas porque não foram completadas. Era uma construção gigantesca e é perfeitíssima. Este pórtico das capelas imperfeitas talvez seja a maior maravilha da arquitetura portuguesa do século XV, mas não houve dinheiro, enfim, vêm os pilares, estão interrompidos, não houve tempo para acabar. É por isso que chamam imperfeitas. Mas Dom Duarte sucede no trono, realmente, deu-se sempre bem ao irmão, ao Dom Pedro, mas apenas reinou 5 anos. Começa em 1433 e vai até 38. Em 38 morreu. Parece que de peste, havia uma onda de peste em Portugal. Também há quem diga que morreu de tristeza pelo que se tinha passado em Tânger. Seja como foi, morreu. Morreu, mas deixou um testamento. Testamento a dizer, bom, se eu morrer, como o meu filho, o herdeiro do trono, tem só 6 anos, era Dom Afonso V, tem só 6 anos, é menor, tem que haver uma regência. E a regente será a rainha Dona Leonor. E será regente sem interferência de mais ninguém. Além disso, no testamento, Dom Duarte dizia outra coisa. O meu irmão Fernando, que está preso em Fez, façam todos os esforços para o libertar. Ofereçam dinheiro, negociem, mas se não for possível de outra maneira, entregue-se à cidade de Ceuta, porque era isso que estava prometido. Nós entregávamos Ceuta e os marroquinos devolviam-nos o infante prisioneiro. Dom Pedro ficou um bocado, ele era irmão e era uma pessoa com muita capacidade. Como é que agora ia ficar regente uma mulher para mais uma estrangeira? E começa aqui uma luta que durou 15 meses, em que o Dom Pedro, pouco a pouco, retira poderes à rainha regente, acaba por empurrar a rainha regente para fora de Portugal. Ela tem que fugir para Toledo e ele, aclamado pela população de Lisboa, em 1439 começa ele a ser regente de Portugal. Bom, era de esperar que uma das primeiras coisas que fizesse foi salvar o irmão que estava preso em Fez, entregando Ceuta, porque ele dizia que Ceuta era apenas um sumidouro de gente, armas e dinheiro, mas não entregou Ceuta, não salvou o irmão, que morreu em 1443, morreu porque não aguentou os sofrimentos. Esta regência
devia durar só até o jovem rei, que tinha 6 anos, atingir a idade de 14 anos. Portanto, devia durar 8 anos de regência. Bom, mas quando o rei fez os 14 anos, ele entregou-lhe o poder, mas uma criança disse não, continua a ajudar, e ele continuou a ser o regente. Até que quando o reizinho faz 16, já influências de outros fidalgos, porque é claro, havia uma grande parte da nobreza que não estava a favor de Dom Pedro, sobretudo o Duque de Bragança, que era irmão de Dom Pedro, chefia o partido contra o regente e aconselham o jovem rei. Não, e agora o rei é o senhor, agora o rei é quem deve reinar, manda embora o regente já não manda nada. E realmente, em 1448, Dom Afonso V começa o seu reinado pessoal e o regente volta para os seus passos de Coimbra. Anda por ali, mas é claro que, entretanto, começa a vaga das calúnias. Os inimigos começam a acusá-lo de ter administrado mal os dinheiros públicos, de ter protegido só a família. Olhem, o próprio reizinho pequenino, ele casou com uma filha dele. E pior, acusam-no de ter mandado envenenar em Toledo a pobre rainha Dona Leonor, que lá estava refugiada. Os cronistas falam nisto, dizem que não. É certo que ela, em 1445, portanto, um ano antes do filho atingir a tal idade para reinar, no ano anterior, deram-lhe veneno e ela morreu. Isso é certo. Agora, quem é que lhe mandou dar o veneno? Até se sabe o nome da mulher que lhe deu. Quem é que lhe o mandou dar? Claro, os inimigos do Dom Pedro diziam, foi o Dom Pedro. Mas os amigos diziam, não foi o Dom Pedro. São questões lá da política castelhana, porque ela tinha uns irmãos que eram os infantes de Aragão e havia medo que ela, estando em Toledo, lhes pudesse, enfim, facilitar a vida e, portanto, foram os políticos castelhanos quem a matou. A verdade nunca se saberá. É certo que essa acusação foi feita e é certo que era uma das culpas mais graves que assacavam ao antigo regente. O antigo regente em Coimbra defendia-se e dizia tudo isso é mentira e tentava defender-se, mas as acusações eram cada vez mais graves e havia um facto grave realmente. É que o regente Dom Pedro, durante o seu reinado, tinha procurado lançar-se numa aventura militar em Castela. Mandou invadir Castela por um exército. E esse exército foi armado, todo o material de guerra do tempo foi comprado, era um exército bem armado que chega a entrar em Castela, não chegou a haver combates, mas ele depois recolheu todo esse armamento nos seus armazéns de Coimbra. Bom, e o rei disse, as armas não são suas, são do Estado, entrega essas armas que lá tem. E ele disse, não entrego, preciso delas para me defender, porque eu estou a ser ameaçado de todos os lados, preciso delas para me defender. Eu posso lhe mandar comprar no estrangeiro outras iguais ou melhores, eu posso lhe dar o dinheiro que elas valem, agora, as armas não lhe dou. Bom, isso arma um conflito grave. Imaginem um homem que guarda na sua casa o armamento de um exército e que depois o não restitui, a gente compreende perfeitamente que o rei não aceitasse isso. Bom, mas isto não é o que desencadeia o drama final, é um outro motivo. O rei estava em Santarém com a corte e perante esta atitude do ex-regente mandou pedir ao Duque de Bragança, que era irmão de Dom Pedro, embora filho bastardo de Dom João I, mandou-lhe dizer que viesse lá de cima com as suas tropas para Santarém. Bom, ele assim faz, o Duque de Bragança vem para sul, mas quando chega à região de Coimbra, o infante Dom Pedro atravessa-se no caminho, posta as suas forças ali na Serra da Lousã e diz,
aqui não passa porque esta terra é minha e eu não dou licença para passar. Bom, o duque faz queixa ao rei e de Santarém vem recado. Deixe passar porque veio ao meu serviço. O Dom Pedro insistiu, não, assim não passa, é uma ofensa que me faz, nas minhas terras não passa com as suas tropas. O Duque de Bragança, era inverno, mas enfim, teve que acatar essa ordem, voltou para trás, foi pela Serra de Estrela, veio pela Covilhã e lá chegou a Santarém. Chegou a Santarém e fez queixa ao rei. Fez queixa ao rei de que o antigo regente, infante Dom Pedro, tinha desobedecido à ordem real. Bom, aqui o que a crónica, é a crónica de Rui de Pina que conta isto. O que a crónica diz parece-me um pouco romântico, mas enfim, é o que o cronista diz. Diz que o rei reuniu o Conselho Real para julgar essa rebeldia do tio e o Conselho disse: quem não obedece ao rei tem que ser ou morto, ou preso, ou exilado. Quer dizer, tem que escolher entre a morte, a prisão ou o exílio. E que a esposa do rei, que já lhes disse que era filha do infante Dom Pedro, soube disso e mandou dizer ao pai: olhem, aqui o conselho dizem que tens que escolher entre a morte, a prisão ou o exílio. E que o Dom Pedro disse: então, eu das três escolho a morte. Isto parece-me romântico, mas é o que a crónica diz. É certo que ele manda juntar todas as suas tropas, cerca de 1000 homens de cavalaria, cerca de 5000 homens de infantaria e artilharia, canhões, e antes de sair vai visitar a Sé, vai a Santa Cruz de Coimbra orar, vai também ao mosteiro de Santa Clara, daí põe a coluna em movimento, vem acampar na Ega. A Ega é uma comenda, ainda hoje lá está a comenda. Da Ega vem aqui à batalha e esteve mais ou menos no sítio onde eu estou, esteve de joelhos diante do que ele sabia que seria o seu túmulo. É este que estão a ver. Este túmulo já aqui estava, disposto pelo pai para quando ele morresse. Ele esteve aqui a rezar. E daqui vai para Rio Maior. Rio Maior é já perto de Santarém e esteve com as suas tropas em ordem de batalha durante 3 dias em Rio Maior, à espera que as tropas reais lhe fossem dar combate. Mas não foram. Ele então sai de Rio Maior, vai por Alcoentre, de Alcoentre vem à Castanheira, da Castanheira passa em Alverca e naquela noite, já durante isto, gastaram-se quase 15 dias, dispõe o acampamento para esses milhares de homens, junto de uma ribeira, a ribeira de Alfarrobeira, que fica muito perto de Alverca. No dia seguinte, com aquela marcha, chegaria ao Lumiar e no outro dia estaria com certeza no coração de Lisboa. É nessa altura que o exército real o cerca. Dizem que o rei deu ordem para não haver batalha. Mandou só arautos com trombetas a dizer àquela gente que aquilo era rebeldia, que se rendessem. Bom, a verdade é que 2 exércitos furiosos, cada um a considerar-se injuriado pelo outro, primeiro começaram a tirar pedradas, depois das pedradas foram setas. Aí o infante Dom Pedro dá ordem para as suas peças de artilharia dispararem sobre o acampamento real. E uma pedra atirada por um canhão vai cair mesmo junto da tenda onde estava o rei. Bom, isso é considerado uma espécie de tentativa de regicídio e então toda aquela gente furiosamente cai sobre o acampamento do infante Dom Pedro e o infante Dom Pedro é atravessado por uma seta que lhe vai ao coração e depois de um rápido combate são presos, aprisionados ou fogem os partidários do infante. O cadáver ficou ali abandonado. Só no dia seguinte é que consentiram, puseram-no numa escada de pedreiros e levaram o corpo para a igreja
para a igreja da Alverca, e só muito mais tarde, a pedido, por exigência da irmã, que era duquesa da Borgonha, é que lá consentiram em o trazer aqui para o túmulo que o pai lhe tinha destinado e no qual ele rezou poucos dias antes da sua morte. Esta é a história do infante Dom Pedro. Foi um homem de talento, sem dúvida, um excelente regente de Portugal, sem dúvida nenhuma. Era também um homem ansioso de poder e teve a morte que ele próprio procurou.